Você já sentiu que existe algo invisível perturbando a paz da sua casa? Brigas que surgem do nada, um peso no ar que ninguém consegue explicar. Noites mal dormidas, sonhos estranhos, uma sensação de que algo está errado, mas você não sabe o quê. Nesta noite, Deus quer fazer algo diferente. Ele quer entrar em cada cômodo da sua casa, em cada canto esquecido, em cada memória dolorosa, e trazer luz onde havia escuridão. Esta oração não é apenas palavras, é um chamado do céu para o seu lar. Fique até o final, porque antes de você dormir, algo vai mudar na atmosfera da sua casa. O Espírito Santo está prestes a visitar você, querido filho, querida filha de Deus. Seja bem-vindo a este momento sagrado. Não foi por acaso que você chegou até aqui. Não foi coincidência. Foi um chamado silencioso do Espírito Santo, que conhece as dores que você carrega e as batalhas que enfrenta dentro do seu próprio lar. Respire fundo. Solte os ombros. Deixe o peso do dia escorrer para longe. Agora é hora de descansar na presença de Deus. Sua casa é mais do que paredes e teto. É o lugar onde você deveria encontrar paz. É o refúgio onde sua alma deveria se sentir segura. Mas talvez há muito tempo, esse lugar tenha se tornado um campo de batalha invisível. Brigas que surgem sem motivo aparente, discussões que explodem por coisas pequenas, um clima pesado que ninguém consegue explicar, noites inquietas, sonhos perturbadores, uma sensação constante de que algo está fora do lugar. Se você se identificou com alguma dessas situações, saiba que não está sozinho. E saiba principalmente que isso pode mudar, porque quando o Espírito Santo entra em um lugar, nenhuma escuridão permanece. A palavra de Deus nos ensina em Lucas, capítulo 8, versículo 17. Nada há de oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Esta é uma promessa poderosa. Significa que tudo aquilo que opera nas sombras, tudo aquilo que se esconde por trás das rotinas, das memórias, dos objetos, tudo isso será exposto pela luz divina. Nesta noite, o Espírito Santo quer fazer uma varredura espiritual na sua casa. Ele quer passar por cada cômodo, quer entrar nos quartos onde lágrimas foram derramadas em silêncio, quer visitar a sala onde palavras duras foram ditas, quer tocar a cozinha onde o sustento foi preparado com pesar, quer percorrer os corredores, os banheiros, os cantos esquecidos. Porque não existe espaço pequeno demais para a presença de Deus. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas sua casa carrega uma memória espiritual. Ela absorve as palavras que são ditas ali dentro. Ela guarda as emoções que foram vividas. Ela pode ser influenciada por heranças invisíveis, por objetos esquecidos, por presentes que chegaram carregados de intenções que você desconhece. Algumas casas carregam bênçãos de gerações. Outras carregam fardos que foram passados de pai para filho, de mãe para filha, sem que ninguém percebesse. Ciclos de escassez, padrões de conflito, doenças que se repetem, relacionamentos que sempre terminam da mesma forma. Mas hoje, em nome de Jesus, esses ciclos serão quebrados. Deus está prestes a fazer algo novo. Ele vai revelar o que precisa ser revelado, vai remover o que precisa ser removido, vai purificar o que precisa ser purificado, e vai selar sua casa com a sua presença permanente. Mas para isso acontecer, você precisa abrir as portas do seu coração e do seu lar. Não com medo, não com vergonha, mas com fé. Diga comigo em voz alta ou no silêncio do seu coração: Espírito Santo, eu abro as portas da minha casa para ti. Entra com autoridade, entra com luz, entra com fogo. Revela tudo o que precisa ser revelado. Remove tudo o que precisa ser removido. Eu confio em ti. Este é o primeiro passo, a rendição, a entrega, o reconhecimento de que você precisa da ajuda divina. Porque sozinhos, não conseguimos enxergar tudo o que está escondido. Não conseguimos discernir tudo o que opera nas sombras. Mas o Espírito Santo conhece cada segredo, cada brecha, cada porta que foi deixada aberta.
E ele veio para fechar essas portas. Veio para trazer luz onde havia escuridão. Veio para transformar sua casa em território consagrado. A partir de agora, permita que esta oração penetre não apenas nos seus ouvidos, mas em cada canto da sua casa. Se possível, deixe o som desta mensagem ecoar pelos cômodos. Deixe que as palavras de fé alcancem as paredes, o teto, o chão. Porque onde a palavra de Deus é proclamada, o inimigo não tem autoridade para permanecer. Respire fundo mais uma vez. Sinta a paz começando a envolver você. O Espírito Santo já está agindo. Mesmo antes da oração se aprofundar, ele já está se movendo. Porque a fé que você demonstrou ao chegar até aqui já ativou o sobrenatural. Agora vamos um pouco mais fundo. Quero que você imagine o Espírito Santo entrando na sua casa como uma luz suave, mas poderosa. Uma luz que não agride, mas que revela. Uma luz que não condena, mas que liberta. Ele começa a caminhar pelos cômodos, passa pela sala, entra nos quartos, visita a cozinha, percorre os corredores e em cada lugar por onde passa, ele está atento. Atento aos objetos que carregam histórias ocultas. Atento às memórias que ficaram impregnadas nas paredes. Atento às palavras que foram ditas e nunca foram curadas. Espírito Santo, eu te peço, vasculha esta casa com a tua santidade. Vai além do que é visível. Examina os gestos, os objetos, os silêncios. Se existe algo nesta casa que serve de ponto de contato com o inimigo, revela agora. Um item esquecido em uma gaveta. Uma lembrança de um relacionamento que trouxe dor. Um presente que chegou carregado de más intenções. Um objeto de viagem, de feira, de lugares que você nem lembra mais. Muitas vezes guardamos coisas sem saber o que elas carregam. E essas coisas podem funcionar como portas abertas para o mundo espiritual. Não por maldade nossa, mas por desconhecimento. Por isso peça ao Espírito Santo discernimento. Peça que ele mostre o que precisa sair da sua casa, o que precisa ser descartado, o que precisa ser queimado, o que precisa simplesmente ir embora. Espírito Santo, dá-me olhos para ver o que está escondido. Dá-me coragem para remover o que precisa ser removido. Dá-me sabedoria para discernir o que glorifica a ti e o que abre brechas para o inimigo. Agora, quero falar sobre algo ainda mais profundo. As palavras. Você sabia que palavras têm poder espiritual? Que elas podem construir ou destruir? Que elas podem abençoar ou amaldiçoar? Pense nas palavras que já foram ditas dentro da sua casa. Quantas vezes, em momentos de desespero, alguém disse: "Nada dá certo aqui. Esta casa é um inferno. Esta família está destruída. Eu não aguento mais." Essas frases não são apenas desabafos. Elas são declarações espirituais. E o inimigo se aproveita delas para legalizar ataques. Mas hoje, em nome de Jesus, toda palavra de maldição que foi lançada sobre esta casa será anulada. Toda sentença contrária será quebrada. Toda declaração de derrota será desfeita. Eu declaro: esta casa não será mais refém do que foi dito, mas será guiada pelo que foi prometido. A promessa do céu é mais forte do que qualquer palavra humana. A bênção do Senhor é maior do que qualquer maldição. Agora quero que você pense nas heranças que carrega. Não estou falando de bens materiais. Estou falando de heranças espirituais. Padrões que se repetem na sua família há gerações. Talvez você tenha notado que certas situações parecem se repetir. O mesmo tipo de conflito, o mesmo tipo de escassez, o mesmo tipo de doença, o mesmo tipo de fracasso nos relacionamentos. Isso não é coincidência. São ciclos espirituais que foram passados de geração em geração. Mas hoje, pela autoridade do nome de Jesus, esses ciclos serão quebrados. Espírito Santo, visita a árvore genealógica desta família. Visita os bisavós, os avós, os pais, os tios. Quebra todo o ciclo de abandono, de falência, de doença crônica, de traição, de vícios, de frieza espiritual. Eu não aceito mais carregar dores que não são minhas. Eu não aceito ser o depósito de fardos antigos. A partir de hoje,
Uma nova história começa. Uma história de liberdade. Uma história de restauração. Uma história escrita pela mão de Deus. Respire fundo. Sinta o peso sendo levantado dos seus ombros. Sinta as correntes sendo quebradas. Sinta a luz entrando onde antes havia escuridão. O Espírito Santo está agindo. Ele está curando. Ele está libertando. Ele está restaurando. E você está sendo transformado junto com a sua casa. Chegamos ao momento mais sagrado desta oração. O momento de consagração. O momento em que declaramos que esta casa pertence ao Senhor. Feche os olhos se puder. Coloque a mão no coração. E repita comigo, com toda a fé que existe dentro de você. Espírito Santo de Deus, eu consagro esta casa a Ti. Do telhado ao alicerce. Da frente aos fundos. De dentro para fora. Tudo pertence ao Senhor Jesus. Que os tetos sejam cobertos com a Tua proteção. Que as paredes sejam seladas com a Tua presença. Que o chão que pisamos se torne solo santo. Eu declaro que nenhuma maldição sobreviverá quando a Tua glória se manifesta. Nenhuma sombra permanecerá quando a Tua luz chega. Nenhuma influência maligna encontrará morada aqui. Agora, Senhor, eu te peço proteção. Posiciona os Teus anjos em cada entrada desta casa, em cada porta, em cada janela, em cada canto onde antes havia vulnerabilidade. Que haja proteção nos sonhos, que haja proteção nos pensamentos, que haja proteção nas palavras. Que nenhuma maldição enviada encontre pouso aqui. Que toda praga seja desfeita. Que todo espírito de confusão seja expulso. Este ambiente está blindado pela presença de Deus. Espírito Santo, cobre também os corações dos que moram nesta casa. Que não sejam abalados pelas notícias do mundo. Que não sejam perturbados pelas pressões da vida. Que estejam firmes na rocha. Que sejam conduzidos pela Tua voz. Eu declaro que esta casa está guardada, selada e protegida. Nenhuma enfermidade vai se estabelecer aqui. Nenhuma influência do inimigo permanecerá. Onde havia peso, agora há leveza. Onde havia medo, agora há coragem. Onde havia confusão, agora há paz. Espírito Santo, eu te agradeço. Agradeço por tudo o que foi feito nesta noite, pelas correntes que foram quebradas, pelas revelações que vieram à luz, pelas portas que foram fechadas para o mal e pelas janelas que foram abertas para o céu. Esta casa foi visitada pelo Senhor, e nada mais será como antes. Amém e amém. Agora, antes de encerrarmos, eu quero falar diretamente com você. Se esta oração tocou o seu coração, eu te convido a deixar uma marca nos comentários. Escreva: minha casa foi consagrada ao Senhor. Essa simples declaração é um ato de fé. É um testemunho de que você abriu as portas do seu lar para Deus. E quando você escreve, você não está apenas registrando. Você está proclamando. Você está declarando. Você está selando o que foi feito nesta noite. Se esta mensagem trouxe paz ao seu coração, deixe seu like. Inscreva-se no canal Oração da Virada. E compartilhe esta oração com alguém que precisa sentir a presença de Deus no lar. Talvez você conheça uma pessoa que está passando por conflitos em casa. Uma família que está enfrentando dificuldades. Um amigo que não consegue ter paz onde mora. Envie este vídeo. Pode ser exatamente o que essa pessoa precisa ouvir. Agora, feche os olhos. Respire fundo uma última vez. Sinta a paz que envolve você. O Espírito Santo está presente. Ele está cuidando de você. Está cuidando da sua casa. Está cuidando da sua família. O amanhã pertence a Ele. E Ele já está preparando coisas boas para você. Descanse em paz esta noite. Durma com a certeza de que sua casa está protegida. E amanhã, quando você acordar, vai perceber que algo mudou. A atmosfera será diferente. A leveza será real. A presença de Deus será tangível. Porque quando o céu toca uma casa, nada permanece igual. Antes de dormir, continue este momento de fé. Olhe para os cards que estão aparecendo na tela agora.
Há outro vídeo esperando por você. Pode ser exatamente a mensagem que Deus quer te mostrar esta noite. Não deixe de assistir. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te conceda um sono reparador. Até a próxima oração. Com muito amor no coração e fé renovada na alma. Fique com Deus. Amém.